E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui uma entrevista especial com o cientista político, pesquisador e escritor Manuel J. de Souza Neto. Ele que vai conversar com a gente sobre um assunto que tem inquietado muitos brasileiros, guerra híbrida. Para essa entrevista, obviamente, eu tenho comigo meu parceiro e colega, editor aqui do Duplo Expresso, Rômulus Maia. Olá, Rômulus. Olá, Wellington Calazans. Olá, Manuel. É um tema importantíssimo, relevantíssimo. Poucas pessoas se debruçavam sobre esse tema no Brasil até aqui, mas nos círculos militares, e como a gente vê, foi mal usado o conceito de guerra híbrida nos círculos militares. Inventaram uma guerra híbrida fake como arma da própria guerra híbrida. A gente tem comentado isso no programa, ao longo aqui da discussão, vou até comentar sobre esse caso específico lá do como isso tem sido tratado no Exército, nas Forças Armadas, mas é algo relevantíssimo que o Brasil está se tornando um estudo de caso de guerra híbrida. Eu acredito que não haja nenhuma grande democracia que tenha sido tão vitimada, tão destroçada, desmontada por um ataque de uma guerra não quente, uma guerra não declarada, uma guerra não real, podemos dizer assim, uma guerra física, com bomba, com ocupação, do que o Brasil. O Brasil é uma grande democracia, a gente caminhou, chegamos a ser a sexta economia do mundo, estávamos caminhando para ultrapassar a França e ser a quinta, e de repente tudo degringolou e, salvo engano, a gente já está na 13ª e indo ladeira abaixo. Então, realmente, a gente tem que se debruçar sobre isso para evitar, aprender com os erros do passado, para evitar que isso se repita no futuro, Wellington. Manuel, é um prazer tê-lo aqui no Duplo Expresso. O que motivou você a pesquisar a introdução da guerra híbrida no Brasil? Olá, Rômulus. Olá, Wellington. Como que vocês estão? É um prazer estar falando com a audiência do Duplo Expresso. Eu tenho certeza que nós estamos sendo ouvidos por formadores de opinião, a linha progressista de esquerda, e também, obviamente, de centro e de direita, porque com certeza tem pessoas que pensam diferente que também acompanham o Duplo Expresso. Em especial, eu me sinto também muito honrado de estar falando com vocês. Durante muitos anos eu pesquisei esse assunto e fiz alguns artigos, publiquei eles e deixei de publicá-los. Eu acabei mantendo a pesquisa sem estar publicando durante alguns anos, justamente por perceber que existia uma dificuldade de confiança com os veículos, muito preocupados com a polarização, com questões partidárias e de disputas de poder, e que, de certa forma, me pressionavam para falar as verdades que interessavam para cada um. E eu me senti, durante muito tempo, assim, sem ver canais realmente democráticos, abertos, que discutem esses temas em profundidade, inclusive com toda essa questão da subjetividade, né? Porque é muito comum as pessoas, hoje em dia, obrigar as pessoas a falarem uma posição de direita ou de esquerda, né? E o Duplo Expresso eu noto que debate os temas. Então, eu estou aqui falando com vocês por esse motivo, porque eu sei que com vocês eu posso conversar. Primeiramente, eu queria dar essa introdução, porque a gente está podendo explorar o tema com todas as problemáticas que ele tem. Olha, com relação à tua primeira pergunta, eu sou um estudante do campo da cultura e da comunicação, né, desde moleque. Né, eu sempre gostei da questão do cinema, da música, tive envolvimento com anarquistas, comunistas, movimento punk lá no final dos anos 80, né, e realmente isso é uma grande escola, porque você entra num ambiente assim desde novo que já contradiz o sistema, procura entender e criticar o que acontece. E naquele ambiente inicial ali na minha juventude eu percebi muito claramente pela literatura, pelas críticas dos colegas, pelas letras das bandas, né, que existia toda essa questão assim, de uma discussão sobre a alienação que a mídia nos proporciona, né, a Globo como uma possível inimiga, né, essa que vem com a alienação, com mentiras, né, mas que é a rádio, é o jornalão, né, são as forças que fazem agenda setting internacionalmente e que influenciam a mídia no mundo todo, com toda essa agenda que já vem assim definida pelo sistema financeiro, pelo capital internacional. E ali, nesse ambiente, eu aprendi isso. Então, quando a gente fala de... Quando eu comecei a me interessar sobre isso, acho que desde sempre, desde que eu comecei a entender que existiam esses fenômenos. Eu acabei escrevendo trabalhos sobre música, sobre mídia independente,
me envolvi já no final dos anos 90 com a questão da cultura digital, da cultura livre, uma ideia de uma sociedade da informação, e tenho acompanhado esses debates no campo do copyright. O sistema proprietário no mundo, ele é um sistema de controle de opressão a partir da propriedade intelectual. Isso está ligado com o sistema de notícias, está ligado com a distribuição de entretenimento, de cinema, de música, de televisão, né? E a cena independente de música, que eu sempre fiz parte, essa discussão ela é muito clara, porque a gente sabe como que opera esse sistema de controle, por exemplo, da exibição de música nos veículos de comunicação a partir do jabá e da imposição de interesses americanos, por exemplo. Isso é um ambiente que eu diria que é um lugar comum para o nosso grupo, né? Porque a gente sabe perfeitamente como que opera esse sistema. E no caso da guerra híbrida que o Brasil está sendo atacado há anos, no final da década passada, ainda quando passando da Câmara Setorial de Música do Ministério da Cultura, que eu fiz parte, para o Conselho Nacional de Cultura, a gente se deparou com a questão da propriedade intelectual. O Brasil estava sendo atacado pelo modelo de reformas progressistas que o Gilberto Gil tinha promovido, abrindo possibilidades para uma internet mais livre. O Brasil chegou a ser considerado modelo na época, e a gente começou a sentir uma pressão forte do lobby internacional para impor no Brasil um sistema proprietário fechado, impedindo a livre circulação da nossa cultura. Naquele momento eu comecei a perceber que nós estávamos tendo esse ataque, ou seja, foi a partir da cultura, a partir da questão do sistema proprietário e da imposição do modelo imperialista, que ali eu percebi que a gente estava passando por esse tipo de opressão. Entre 2010 e 2011, eu acabei me deparando com movimentos culturais e musicais que estavam participando de manifestações e protestos e que discutiam essa questão no Brasil. Mas, estranhamente, eles não discutiam o capital. Então, isso me chamou a atenção, porque eu percebi que existia um debate que levava necessariamente a esse discurso do novo, das novas manifestações, os pós-modernos, os identitários, toda essa discussão. É muito importante porque estava se discutindo toda essa questão da cultura digital, que eu fazia parte também dessa discussão, mas já se configurando com uma agenda estranha e que me aparentava ser dirigida a rachar a esquerda e abrir as portas para outros interesses. Ali naquele momento eu comecei a seguir, fazer cópias, estudar, e a partir disso eu comecei a entender o que estava acontecendo. Mas eu acho que lá pelas jornadas de junho de 2013, né, acho que todo mundo tem essa percepção, esse jogo ficou mais claro. Acho que ali foi o momento que eu realmente já tive certeza, porque eu já estava há 3 anos acompanhando isso, que existiam movimentos no Brasil aparelhados, treinados, de direita e de esquerda, principalmente essa linha de esquerda pós-moderna, que estava operando com ONGs e com organizações no Brasil. E que isso poderia levar a um tipo de agitação e de propaganda que poderia atingir tanto interesses do governo ou do partido que estava no governo, mas principalmente a questão de soberania nacional, né? Eu acho que foi um pouco por aí que eu comecei a me interessar no tema. No campo da ciência política, que é a minha formação, eu sempre me interessei também por movimentos sociais e por mobilizações, organizações. Sempre fui um apaixonado por temas como o Maio de 68, na França, né? Então, foi natural o caminho, porque eu fui percebendo o que estava acontecendo a partir das comunicações, dos memes, das notícias de imprensa, coisas que não eram ditas, né? Você vê coisas que estão nos bastidores e que não saem na imprensa. Acho que foi um pouco por aí. Muito bem, Manuel. Eu vou pegar uma definição que a gente usou aqui no site, numa publicação do antropólogo Piero Leiner, que estudou as Forças Armadas, e ele diz o seguinte, perdi aqui. Ele define a guerra híbrida como uma guerra baseada em operações de dissimulação, cujo objetivo máximo é produzir no inimigo um conjunto de ações divergentes para que este sempre esteja um passo atrás da leitura do real, entre aspas. Certos grupos de militares começaram
a fabricar uma verdadeira guerra híbrida, dizendo, isso é um exemplo no Brasil, dizendo que o PT produz uma guerra híbrida. A guerra híbrida fake alimentando a guerra híbrida verdadeira. Você mencionou aí agora também a questão do maio de 68. Eu publiquei um artigo tempos atrás falando que talvez aquela tenha sido uma das primeiras primaveras aí made in CIA, porque o general de Gaulle estava desafiando ali o interesse americano no continente europeu e mesmo na bipolaridade da Guerra Fria. O que você identificou desses exemplos, assim, dessas dissimulações e dessa falsificação do real, lá desde o início da sua pesquisa para cá, que mais chamou a sua atenção, se você pudesse reunir cinco operações que mais marcaram você de tentativas de dissimulação no contexto brasileiro? Olha, Rômulus, vamos primeiro, perfeito exemplo, inclusive a crítica ao Maio de 68, o Sartre mesmo, anos depois, publicou um texto criticando o Maio de 68, né, como foi capturado o movimento e transformado em outra coisa. Também nós hoje temos acesso a esses artigos que saíram no Wikileaks, que confirmam o financiamento de intelectuais franceses, né, pela CIA, justamente no Maio de 68, e são fatos que a gente tem conhecimento hoje em dia, né? Maio de 68 foi muito interessante, mas essas críticas se sustentam, tem muitos indícios. O que aconteceu no Brasil, primeiro a gente não pode dissociar do fenômeno que fica mais visível das primaveras árabes, né? Não podemos também ignorar a questão do vazamento de informações da NSA, de que o Edward Snowden, o Assange e outros divulgaram que o Brasil estava sendo espionado, né, o número de e-mails que o Snowden comentou num ano, inclusive está lá no filme do Oliver Stone, parecia algo em torno de 2 bilhões de e-mails no Brasil foram hackeados, né, pelo PRISM, aquele programa, né, de hackeamento que foi denunciado. Nós temos todos os materiais que foram usados de treinamento nas primaveras árabes, vídeos, cartazes de como se vestir, cartazes de como elaborar máscaras antigás caseiras, vídeos de filmagem, como filmar protestos para derrubar um ditador. E mesmo a cartilha do Gene Sharp, de como derrubar um ditador, todas elas sendo distribuídas em redes desses grupos, tanto pós-modernos quanto dessa direita, que depois se vestiu de verde e amarelo, para treinamento dos grupos no Brasil. Então a primeira questão é que esse material ele é público. Acho que qualquer um que for procurar esse tipo de material em listas de manifestações de páginas de esquerda identitária, páginas de extrema direita militarista, páginas contra golpe comunista no Brasil, sabe esse tipo de coisa que eles divulgam, você acha esse material fartamente, né? Então essa é a primeira questão. A outra é que as técnicas aplicadas quando a gente fala de guerra híbrida, elas foram todas localizadas no Brasil. Primeiro, os 192 itens da cartilha do Gene Sharp, eu localizei no mínimo 100 estratégias sendo usadas no Brasil. Então, e é uma coisa óbvia, porque é uma cartilha, se você vai lendo, você vai vendo, puxa, mas eu vi isso na rua, eu vi isso nas redes, eu vi isso na imprensa. Então, pelos mesmos atores. Se fosse uma coisa aleatória, a gente diria que é coincidência, que é teoria da conspiração, né? Mas a gente está falando de as mesmas redes que divulgaram esses materiais, utilizando esses mesmos materiais continuamente. Então a gente está falando de que, e mais do que isso, alguns dos atores envolvidos nisso, em congressos internacionais, ao lado do responsável pela ONG Canvas, Otpor, de Belgrado, que faz esses treinamentos para a CIA, alguns dos agentes brasileiros em congressos com esse mesmo elemento. Então a gente está falando de redes de conexões que, como eu falei, são públicas, né? Um dos outros elementos que eu acho fundamental são as duas principais redes de financiamento, que eu acho que é um assunto que a gente pode depois explorar mais, mas na esquerda pós-moderna, ou seja, esses que lutam por questões identitárias, eu não desqualifico, são lutas justas,
mas eu sou marxista, né? Então eu consigo compreender uma certa diferença no discurso. Eu acho que esses grupos têm legitimidade, mas nós não podemos ignorar que tem os super ricos no mundo, a plutocracia global oprimindo todos. Então tem que ter os discursos das diferenças e a disputa geral, né, do proletariado junto. A gente precisa somar essas forças. Esses grupos, eles ignoram essa última luta. E eu percebi que todos esses colunistas famosos de Folha, de Estadão, grupos que fazem filmagem nas ruas, fotos de protestos, grupos que fazem articulações feministas, identitárias, de bandas de rock, todo quanto é coisa que vocês viram agitando, Marcha da Maconha, Marcha da Liberdade, os livros publicados, falando dessas questões pós-modernas, todos eles, sem exceção, eu achei vínculos com a Open Society do Jorge Soros e muitos também com Fundação Ford ou outras organizações. Livros e eventos financiados, ONGs com recursos repassados, plataformas de movimentos sociais. Então é um financiamento dos globalistas, é um financiamento externo para a agitação. E no caso da direita, MBL, Vem Pra Rua, Endireita Brasil, tantos outros, nós vemos também vínculos, muitas vezes, com federações de empresários, ou, no caso, Estudantes pela Liberdade, que é uma organização que tem repasses comprovados do grupo Atlas e da RAND e outras organizações, várias, aliás, organizações que são financiadas pelos irmãos Koch, né, que são o Tea Party, que é a agenda da plutocracia global, né, são os ultra-neoliberais, os ultra-ricos, que estão tentando impor no mundo uma agenda de austeridade. Né? Então, isso são apenas alguns dos exemplos dessas conexões, mas eu posso dizer para vocês aqui, até tem um artigo que eu mandei para vocês publicarem, fazendo aqui uma colinha rápida. Então, interferência econômica, né, embargos, pressão pela privatização de empresas públicas, né, privatização e destruição de modelos sociais de saúde e de educação nos Estados Unidos, que o Tea Party fez em vários municípios, impondo conselheiros nos municípios ou nos estados, ou vereadores ou deputados, sendo aplicados no Brasil. Essa mesma agenda sempre sendo defendida por essas organizações financiadas por eles. Notem, por exemplo, Escola Sem Partido, né? Ou a privatização da Petrobras. Então, em meio a uma grande confusão, uma polarização, impeachment, prisão do Lula, existe atrás disso uma agenda da plutocracia global fazendo uma grande pressão em cima do Brasil para imposição da sua agenda. E isso com materiais e com equipes que não são apenas think tanks, porque em alguns momentos tem operações que parecem que tem pessoas ligadas a serviço secreto, a inteligência militar, porque tem coisas que não dá para explicar simplesmente como jovens liberais fazendo lobby e uma agenda de interesses dessas organizações. Tem coisas mais pesadas aí, né? E isso acaba fazendo uma indicação de que tem a tal da agenda secreta, porque ambos os lados que eu revelei aí, seja grupos ligados aos globalistas e os Soros, ou esses outros grupos ligados ao Tea Party, irmãos Koch, nós temos atrás deles ligações e financiamentos também do NED, que é o National Endowment of Democracy, que é um organismo ligado ao que eles chamam de governo secreto, né, americano, que é o Departamento de Estado. O Departamento de Estado americano é onde está o chamado governo secreto. Então, essa agenda, ela pode sugerir, obviamente, sem a gente entrar em afirmativas, porque isso é trabalho do nosso serviço secreto brasileiro, né? Não nós somos só comentaristas, mas como o Pepe Escobar e outros falam no exterior, o Edward Snowden falou isso, o Glenn Greenwald do Intercept, que tem ações de NSA e CIA operando no Brasil. Isso não é nosso papel comprovar,
mas existe aí indicativos de sobra e vários comentaristas nacionais, inclusive um ex-NSA, afirmando isso categoricamente. No caso, Wellington, só fazer uma pergunta de segmento a isso, porque você mencionou aí que a ala identitária pós-moderna, ela tem, em grande medida, financiamento dos globalistas, principalmente do George Soros, e ao mesmo tempo, pela ala dessa direita liberal aí que vem brotando na América Latina, a gente tem o financiamento dos irmãos Koch, que é aquele neocon conservador americano Tea Party. Em que medida você acha, você acredita, você avalia que seria provável haver uma concertação das duas pernas de uma pinça para tentar moldar o debate público para levar para onde eles querem? Porque nós aqui no Duplo Expresso a gente sempre identifica o que a gente chama de tática da pinça, que é justamente isso, você tentar controlar o fluxo de informação à esquerda e à direita, e com isso você define qual é a pauta, porque um vai falar bem de uma coisa, outro vai falar mal de uma coisa, mas todo mundo vai falar da mesma coisa, em vez de falar de algo diferente. Então, se identifica aí que, por exemplo, nessas questões identitárias, a gente vê como parece que um é a cara e metade do outro, são os dois versos da moeda. Então, aquela história, o homem pelado no museu, aí vai aqueles, os movimentos lá vanguardistas LGBTs querendo dizer que é isso mesmo, que tem que ter, e aí, ao mesmo tempo, o MBL vai lá com aquela família, tradição, família e propriedade, tentando. Então, assim, um não vive sem o outro, parece. Em que medida você acha que lá no topo da cadeia, quem assina o cheque está consertado para justamente conseguir esse resultado na ponta? Olha, Rômulo, é uma excelente pergunta, até porque alguns dos nomes de financiadores de campanha, por exemplo, do Trump, são parceiros do Soros também. Vamos lembrar que o Trump ele era democrata, né? Mas ele tem esse perfil dos super ricos ligados ao Tea Party. Ele vai para os republicanos, e alguns desses operadores que lidam também com empreendimentos internacionais, bolsas de investimentos, e que são ligados ao Soros, estão atrás dessa agenda, também falando com os Koch e também ajudando nessa imposição da agenda em cima do Trump. Vamos lembrar que o Trump, ele mais do que ideológico, né, mais do que aquele discurso polêmico dele, que ele fala um monte de besteira, polemiza, ele está seguindo uma agenda, ele está trabalhando e todo dia apresentando alguma proposta, né, assinando leis, agindo. Então, boa parte dos americanos, inclusive, não discute, né, o impeachment dele. Né? Diferente do que a gente tem aqui no Brasil, tu não quer derrubar todo mundo, vamos derrubar a Dilma, derrubar o Aécio, derrubar o Temer, aí uns pedem golpe militar, aí alguns querem eleição indireta, outros eleição direta, né? Então, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente tem que lembrar que, acima de tudo, existe uma agenda desses super ricos e ele está executando essa agenda. Né? Então, é uma coisa assim fisiológica, né? A gente está falando de relações íntimas entre o poder e empresários e que ele atende muito bem essa agenda deles, né? Pois é, estamos conversando com o cientista político, pesquisador e escritor Manuel J. de Santos Neto, aqui no Duplo Expresso. Eu sou Wellington Calazans, falando de Estocolmo, capital da Suécia, e estou com Rômulo Maia, na Suíça. Essa conversa divulgada no Duplo Expresso e em toda a rede social do Duplo Expresso. Manuel, eu gostaria de saber de você em qual nível a igreja, sobretudo pentecostal, participou e participa dessa guerra híbrida que você denuncia aqui no Duplo Expresso. Olha, Wellington, não existe dúvida que as bancadas da bala, né, do boi da Bíblia, estão nesse processo. Mas eu gostaria de diferenciar um pouco a questão da guerra híbrida com os conflitos e a política interna. Com certeza, esses políticos e essas bancadas, inclusive das igrejas, em especial a neopentecostal, que com certeza é a que mais se mete na política no Brasil, eles estão envolvidos em tudo isso. Isso é indiscutível, é só fazer um recorte da votação, por exemplo, do impeachment da Dilma, ou por exemplo, da votação da diminuição de direitos
envolvidos na CLT, para ver pelos números que eles estão agindo de forma concentrada. Então é indiscutível que eles estão participando dessa agenda guiada pelo Tea Party. Mas a gente tem que lembrar da seguinte questão. Nós temos no Brasil elites que sabem que essas agendas políticas prejudicam a população e eles estão aceitando o jogo. Qual é a questão deles aceitarem o jogo? É porque alguns têm crenças. Eu diria que linhas de igreja neopentecostal fazem parte de uma agenda de ideologia deles relacionada ao capitalismo. A própria fé neopentecostal trabalha tudo isso como bênção. Eles acreditam num sistema hierárquico, estrutural e de busca de riqueza como uma bênção de Deus. É a visão deles. Eu respeito todas as visões religiosas, não poderia ser diferente, né? Posso não concordar, mas eu compreendo que eles têm a sua linha de pensamento. Não concordo com qualquer religião se metendo demasiadamente na política, isso é um outro ponto, né? Vamos dividir os dois problemas. Mas quando a gente fala especificamente de neopentecostais e outras elites, algumas das elites brasileiras, elas dependem de favores. Eles dependem de recurso público para promover favores nas suas regiões. O coronelismo, o compadrio, essa linha histórica brasileira do padrinho, do pai, né, do Salvador, é histórica, né? São coronéis locais que precisam de políticas públicas federais e de repasses dos estados e municípios. Deputados estaduais precisam disso, vereadores, prefeitos, para que eles continuem nessa relação, mantendo a população em subserviência. Nem todas as elites, por exemplo, dessas bancadas, estão favoráveis a essa agenda de austeridade que está sendo imposta ao Brasil a partir desse monte de ONGs e de organizações liberais que estão operando no Brasil hoje, sendo parte fundamental dessa guerra híbrida. Na verdade, o que temos aí é que essas elites aceitaram o jogo porque preferiram ocupar parte da política e terem benefícios desse jogo, portanto, se mantendo no poder, recebendo alguns desses benefícios, terceirizando o problema para a população. Mas muitos deles não concordam com essa agenda ultra neoliberal. Aí nós vemos repasses, denúncias de milhões e milhões, malas de dinheiro, né, denúncias de corporações nacionais e internacionais comprando votos no Brasil. Em outras palavras, muitos deles estão participando dessa agenda, mesmo que não concordem. Porque para essa elite brasileira, para essa classe média que o Gessé Souza chama de a elite do atraso, para essa classe média brasileira e para os ricos do Brasil, estar na condição de representantes dessas forças internacionais no Brasil, lucrando com isso, é uma vantagem. Então eles estão vendendo o Brasil, terceirizando o problema para o povo, para continuar com os seus benefícios. E nesse contexto é que eu acho que os neopentecostais e outras organizações, algumas com mais alinhamento com essas organizações estrangeiras, White Christians, essa linha de organizações políticas, na linha do Tea Party, que são os neocons, tem muita aliança ideológica com os neopentecostais, com certeza. Eu acho que isso é um dos pontos que já diz que eles estão ideologicamente envolvidos, enquanto outros, como ruralistas, não necessariamente. No entanto, eles estão aceitando o jogo, porque para todos eles, e para a burocracia estatal também, muitos dos burocratas de partidos de centro e de direita e alguns de esquerda, fazer parte do poder do novo projeto e se manter numa posição de ter suas vantagens é vantajoso para eles. Então eles estão deixando o Brasil ir à bancarrota, deixando todos os dias o Brasil levar um 7-1,
Todos os dias um 7-1 em Câmara de Vereadores, em Assembleias Legislativas, aprovação de leis ambientais que destroem a questão da fiscalização, imposição dessa agenda da escola sem partido, perseguição à cultura, ao fomento à cultura, perseguição a exposições e manifestações culturais e populares, criminalização dos movimentos sociais, destruição de direitos. Tudo isso faz parte dessa agenda. E se eles estão aceitando essa agenda é porque eles esperam receber algo em troca, que é o quê? Manter a posição de classe. Os ricos se manterem mais ricos no acordo e a classe média tentar se manter na classe média, mandando o resto da população inteira para a pobreza e para a miséria. Manuel, ali no início do golpe, quer dizer, já na conclusão do golpe, no início de 2016, na conclusão pouco antes da votação do impeachment do golpe na Câmara dos Deputados, mais tarde no Senado, a ex-presidente, em virtude do golpe, e até o fim desse ano, o presidente constitucional Dilma Rousseff, deu uma entrevista à Russia Today dizendo que ela não acreditava, que ela desconhecia não acreditava em nenhuma intervenção americana no golpe, nenhuma interferência estrangeira. A repórter ficou perplexa, repetiu a pergunta, e ela, mais uma vez, afirmou que não tinha, que o golpe começava e terminava no Brasil, no Eduardo Cunha. Isso, na sequência, uma televisão do Irã, a Span TV, fez um programa indagando por que ela estaria fazendo aquilo, dizendo aquilo. Todo mundo, de conhecimento quase, como diz o Mino Carta do mundo mineral, que havia interferência americana. Inclusive, ela teria sido avisada pelo Vladimir Putin de que haveria essa tentativa de destruição dela logo após a descoberta do pré-sal, pelo monitoramento que a inteligência russa fazia dos alvos, onde os americanos iam, eles iam atrás. Então, para ver no que eles estavam interessados. Aí viram que depois do pré-sal, a atenção dos Estados Unidos se voltou também para o Brasil e avisaram que algo do tipo ocorreria. A gente vê que conselho semelhante foi dado, por exemplo, ao Recep Erdogan na Turquia, e o Erdogan conseguiu dar um contragolpe fulminante e evitou esse golpe. A que você acredita a não tomada de posição pela ex-presidente Dilma Rousseff com relação a esse aviso que ela recebeu? Você acredita isso a uma ingenuidade do brasileiro com relação a esses temas geopolíticos, geoestratégicos? Ou você acha que ela não quis demonstrar, talvez, ali uma impotência, uma incapacidade, com uma presidente que estava sendo minada na própria casa por uma potência estrangeira? A que você acredita a falta de empenho das autoridades brasileiras naquele momento em reconhecer e lutar contra essa invasão estrangeira na forma híbrida? Olha, tem várias teorias, inclusive, infelizmente, já ouvi da própria esquerda gente dizendo mal da Dilma, que ela eventualmente já era parte desse acordo internacional, ou seja, uma agente dessas forças. Eu desconheço isso, eu não entro nessa linha de afirmação. Sei dessa história bem da Dilma, porque dia 18 de junho de 2013, esse material eu deixei aí para link, para vocês depois divulgarem, saiu um texto meu no Facebook, no auge das jornadas de junho, já denunciando que o Brasil levaria talvez um golpe de Estado, que tinha forças militaristas se articulando, que tinham neonazistas, extremistas de direita, e que existia uma forte mobilização e manipulação das redes sociais. Veja, o que saiu agora do caso da Cambridge Analytica, que foi denunciado no The Guardian, associando o Facebook à manipulação das massas, eu já havia falado, e esse artigo foi publicado no dia 20 de junho, no Paulo Henrique Amorim, lá no Conversa Fiada. Foi uma grande repercussão, circulou, vários blogs deram, e eu deixava claramente, temos que tomar cuidado, porque daqui para frente é tentativa de golpe de Estado. E esse texto saiu no blog da Dilma. Eu dei um print bem bonito disso, foi o dia que um artigo meu saiu no blog da Dilma. Quer dizer, ela foi alertada de todos os lados. Por que ela não reagiu? Eu tenho minhas suspeitas, mas antes de falar o porquê ela não reagiu, vamos lembrar aqui, fazer um breve retrospecto. Aqui eu tenho uma colinha aqui, porque são muitos países. Notem, tentaram na Síria, na Venezuela e na Ucrânia. E teve reação, e a Ucrânia teve ajuda da Rússia.
né? Tentaram essas primaveras, Primavera Laranja, né? Revolução Laranja, Revolução de Cores, etc. Líbia, Egito, Tunísia tiveram sérios problemas, né? Derrubada de governos, morte do Muammar Gaddafi, no caso da Líbia. Protestos na Argélia, Bahrein, Djibouti, Iraque, Jordânia, Omã, Iêmen, Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão, Saara Ocidental. Quer dizer, eu estou tendo que recorrer à cola aqui de tantas intervenções internacionais que tiveram parecidas com a do Brasil, né? E tivemos também República Tcheca, interferência em eleições, Nigéria, Índia, Argentina, Quênia, né? Na entrevista que saiu no Channel 4, que eles se infiltraram na Cambridge Analytica e fizeram aquela entrevista com os executivos, eles admitiram que fizeram intervenções em países, né, além da do Trump, em processos eleitorais, e que eles estariam operando na China, no México, na Austrália e no Brasil. Isso está na entrevista, aliás, não é nem uma entrevista, é um vazamento de vídeo que o Channel 4 fez, né, com os executivos da Cambridge Analytica, que é quem manipula as redes sociais no Facebook, é uma das principais de centenas de operadoras que o Facebook deu licença, de licenças especiais para lidar com os algoritmos, mexendo dentro das redes e dos perfis dos usuários. Uma única consultoria de centenas de consultorias. Então, esses jogos eles estão se dando há muito tempo, desde as primaveras árabes em 2010, e eu acredito que tentar fazer, no caso da Dilma, acordo com os dois blocos, manter a agenda econômica de um lado, do sistema financeiro, buscando abrir a porta para interesses da União Europeia e dos Estados Unidos. Do outro lado, casar 50 bilhões, como eu estava fazendo no Banco do BRICS, junto com a China, fazer o acordo do bloco do BRICS, e tentar conciliar esses interesses, em especial, do outro lado, atendendo ao Obama, com o relatório 301 do ACTA, que chamava Brasil e China de nações piratas, onde ela atendeu os interesses contra a internet brasileira, e a propriedade intelectual, assinando em 2011 na Casa Branca um acordo sobre isso, além de outros tantos, claro, eu estou dando aí só pequenos exemplos, talvez dessem para ela uma segurança de que estaria acordada com todos os lados. Mas alguém se sentiu magoado com isso. Talvez ela não estivesse atendendo aos interesses de alguém muito poderoso. Vamos lembrar que quem controlava, vamos dizer, que nem o Departamento de Estado lá dos Estados Unidos, e que tem muita ligação com a Síria, é a Hillary Clinton. Né? Eu já ouvi de fontes minhas externas nos Estados Unidos, que são ligadas à área de inteligência, de que não interessaria ao governo Obama derrubar Dilma. Eu ouvi isso de pessoas muito bem informadas. Então, a impressão que eu tenho é que se teve ação do governo americano, pode ter sido do chamado governo secreto, que é o governo paralelo dentro do governo. Isso, o que a gente chama aqui, pela expressão em inglês, do Deep State, né, o Estado profundo. É o Estado, a parcela do Estado ali que é blindada da democracia. Pode entrar governo democrata, republicano, pode entrar o Partido Comunista da América, que não muda. Então, a área da diplomacia, a área de inteligência, principalmente, as Forças Armadas, essa área que é blindada do escrutínio democrático. Exatamente. Então, o Deep State, exatamente, Rômulo. Então, isso daí é fundamental para a compreensão, mas a gente tem que lembrar de outras situações. Quando, na minha opinião, derrubaram, por exemplo, o avião do Eduardo Campos. Isso é a minha opinião. Eu, na época, acompanhei bem os sinais, fiquei vendo as contradições dos discursos, não tenho nenhuma prova disso. Quer dizer, a minha palavra aqui não vai servir para a Polícia Federal para investigação alguma. Mas essa é a minha opinião. Existe testemunhas de ou helicóptero ou drone em cena. Isso vocês podem procurar no Google. Tem várias pessoas falando sobre isso. E já ouvi registros
de que o porta-aviões Stealth, o SS Enterprise, estaria passando talvez 200 milhas aqui da costa brasileira, 5 dias antes e 5 dias depois dessa queda desse avião. Da mesma forma que corpos espalhados até em varanda a mais de 100 metros do acidente não parece um avião que caiu no solo, mas um avião que explodiu no ar. E isso tem registros, Então, quando a gente fala de operações especiais, e retomando a questão do que é uma guerra híbrida, ela não se trata apenas da velha e boa propaganda que eles falam, que já usavam no Vietnã, por exemplo, né? A propaganda de guerra, né? Nós não estamos falando apenas da cyber warfare, essa guerra cibernética que ocorre entre China, Rússia e Estados Unidos de uma forma pesada nas últimas 2 décadas, que é para onde migrou a Guerra Fria. As pessoas ficam olhando muito míssil atômico sem saber que a gente está em guerra fria, mas ela é cibernética. A guerra híbrida, ela é um conjunto da guerra psicológica, da propaganda, da guerra cibernética, junto com fake news, com interferência econômica, com ataques a setores energéticos e produtivos. Vamos lembrar que no auge do conflito, do desenvolvimento do BRICS, derrubaram um avião russo, da Malaysia Airlines, com 5 quilômetros de diferença do avião do Putin que estava saindo do Brasil. E os aviões são semelhantes, têm as mesmas cores, inclusive. Né? Depois, o Putin mesmo mostrou que existia um jato ucraniano em cena, naquela situação. Da mesma forma, nós temos que lembrar que foram explodidas quase 10 usinas e indústrias chinesas naquelas semanas. Não sei se vocês recordam desse incidente das explosões de diversas usinas chinesas, no mesmo período em que estavam se consolidando o BRICS, que foi quando começaram a fazer o combate para a derrubada efetiva da Dilma. Então, na geopolítica, quando a gente fala disso, Pepe Escobar pode falar disso melhor do que eu, porque ele é que é especialista em Rússia e China, espero que vocês o convidem também, né? Nós temos que ver que envolvem sabotagens, diplomacia, interferência eleitoral, e que muitas vezes não precisa se disparar nenhuma arma, mas isso pode envolver todo tipo de técnica, mas tem um fator na guerra híbrida que une tudo. Além da complexidade, tem think tanks treinados e pessoas ligadas à área de inteligência que desenvolvem uma ação continuada de estratégia adaptativa, da qual eles agem constantemente, diariamente, mudando as estratégias até atingir o objetivo de uma forma contundente. E isso é o que difere a guerra híbrida de outras estratégias, como uma ação continuada que utiliza vários tipos de técnicas para atingir esse objetivo. Então, por que a esquerda brasileira ou o governo brasileiro, seja de centro, mais progressista ou não consegue combater e entender o que é essa guerra híbrida? Porque a dinâmica dos jogos, e quando eu falo dinâmica dos jogos, eu estou falando de teoria dos jogos do John Nash. A dinâmica dos jogos, ela é absurdamente veloz. E eles estão preparados para mudar de estratégia o tempo todo, é por isso essa sensação angustiante, asfixiante que o brasileiro sente, acelerando nos últimos anos, novas situações diárias, notícias falsas, ataques, polêmicas desnecessárias, acusações, documentos falsos. Esse jogo constante, acelerado, é o que marca a guerra híbrida. E a plutocracia global, ela já determinou esse jogo, ela cansou da população mundial, né? A 4ª revolução industrial vem aí e não precisa mais do trabalhador. O Agamben, o Zizek, Slavoj Zizek, o Chomsky, todos eles vêm falando desses processos de ataques que passaram alguns países europeus dentro do sistema democrático, impondo austeridade e desenvolvendo
sistemas de opressão e de violação de liberdades individuais. Isso já aconteceu em outros países. Então, o Brasil demorou um pouco para chegar, mas a plutocracia global está vindo com uma ditadura do capitalismo, uma ditadura global do capitalismo, e precisa impor suas regras nos países-chave. É por isso que você está passando. Só uma observação, porque era algo que eu estava vendo aqui ainda hoje, um exemplo claríssimo disso, do freio à democracia e à vontade popular, é o que acabou de acontecer na Itália. Na Itália ganharam os partidos mais votados foram dois movimentos antissistema, o Movimento 5 Estrelas e a Liga Norte, diferentes matizes, um populismo mais social, o outro um populismo xenofóbico, mas formaram uma maioria e foram ao presidente da República tentar formar governo. Ao eles indicarem para ministro da Economia um nome de uma pessoa que era eurocético e a favor, um crítico ferrenho, um acadêmico respeitado, professor universitário, com diversas premiações, mas com uma visão crítica da União Europeia e crítica especialmente da moeda única europeia. O presidente da Itália, que é uma pessoa do sistema, falou: não, eu não aceito esse ministro, que é algo raríssimo na Itália, porque lá, evidentemente, é um parlamentarismo, a figura, inclusive o presidente é eleito de forma indireta pelo Congresso, não é uma pessoa que tem o respaldo popular, como tem uma maioria formada numa eleição por sufrágio universal. Ele falou que não aceitava, por isso o gabinete, que tinha 4 dias de nomeação do primeiro-ministro, se rompeu, provavelmente vão caminhar para uma nova eleição por causa disso. E, olha que interessante, esse presidente, ao fazer isso, dizer que não aceitava aquele primeiro-ministro que era crítico do euro e que cogitava uma saída futura da Itália, da zona econômica do euro, foi elogiado e recebeu o apoio da Angela Merkel e do Emmanuel Macron e das instituições europeias, uma clara interferência na eleição italiana, de maneira que não adianta mais a população votar contra a maneira com que o projeto europeu está sendo implementado, que foi totalmente capturado pela finança, pelo 1%. Vem o presidente e fala: não, eu não aceito, assim como no Brasil vem o STF, vem o TCU e fala: não, você não pode subsidiar a Petrobras, você não pode fazer políticas de preço, nada disso. Vem os órgãos de controle, órgãos não eleitos, mais uma vez dizendo o que pode ou não ser adotado como política pública. Pois é, como vocês estão vendo, esse é um assunto que não vai ser esgotado aqui, né? Mas a gente trabalha aqui com otimismo. E para abrirmos as portas para novos encontros, eu gostaria de saber de você, encerrando essa primeira parte da nossa entrevista, como o brasileiro deve agir para vencer essa guerra híbrida? Ou é caso perdido? Olha, Wellington, a gente não pode trabalhar como caso perdido, até porque, como marxista, portanto também hegeliano, eu tenho que dizer para vocês que a história é dialética. Essa é a minha visão de mundo, né? Então nós temos um jogo permanente, esse jogo não acabou, mesmo que Lula não seja candidato para as forças progressistas de esquerda e centro-esquerda que estão com ele, para a esquerda, mais à esquerda, se tornar partidos de massa não é uma coisa fácil. Existem as opções de centro, existem as opções todas no ar, e existem possíveis alianças, né, que podem surgir pelo Brasil. Nós podemos ter alianças democráticas nacionais, como vocês já falaram, junto com Samuel, sobre a questão da soberania popular, como o Requião já falou, por exemplo, sobre soberania nacional, que são questões de soberania. Então, primeiramente, as pessoas precisam entender do que se trata o inimigo e saber o que combater. E o jogo vai continuar. Não é só a questão das eleições de 2018 que estão aí em risco. Existem chances, por exemplo, com toda essa manobra que está acontecendo de caos no Brasil, para uma chamada de golpe militar ou de eleições indiretas, né? Nós sabemos que é isso que está atrás dessas pressões todas para tumultuar a questão da Petrobras, de manipulação das massas, da questão dos combustíveis. O povo vai pagar isso é indiscutível. Eu tracei ontem uma análise sobre isso, em que ou vai sair eleições indiretas, ou uma intervenção militar, ou antecipação da eleição, ou venda da Petrobras. O povo vai pagar essa fatura. A gente está num momento em que essa situação que está acontecendo agora, eu estou falando não do jogo a médio e longo prazo, mas da situação atual,
eu vejo que o povo vai pagar alguma fatura dessa conjuntura, infelizmente. E por que vai pagar essa conjuntura? E vai ter que aprender a longo prazo a reagir. Porque essas forças que nós discutimos ainda hoje, lá no começo da conversa, seja os globalistas, seja o Tea Party, esses neocons americanos, e que eu também concordo, Rômulo, na minha opinião, agem meio que em conjunto. Eles parecem uma agenda diferente, e a direita diz assim, o Soros financia a esquerda. Mas qual a esquerda? A esquerda que não discute o capital? Não, é só os pós-modernos. Então, nós temos aí um grupo sendo financiados para ter uma divisão nacional. O Brasil foi jogado numa polarização que, na minha opinião, foi fabricada. Vocês sabem, eu discuti isso com colegas comuns nossos e mostrei esses documentos para pesquisadores, para ativistas, para alguns políticos. Pouquíssimos políticos me ouviram. A maioria deles está muito preocupada com suas agendas de poder ou agendas partidárias, mas os que ouviram compreenderam. Eu já localizei mais de 130 mil documentos sobre a questão da guerra híbrida no Brasil. E esse material eu expus para colegas nossos, como, por exemplo, o Samuel, que falou aqui ontem. Eu mostrei para ele pessoalmente isso. Então, esse material ele existe, e ele me diz o seguinte, que fomos jogados numa polarização, ele realmente enfrenta planos de poder diferentes, dessa direita extremista brasileira, desinformada, e que vem aí com a ideia de um salvador que não sabe nada de nada. Nós temos a esquerda não tendo alternativas diante de tantos ataques, o grupo que estava com a esquerda institucional, com o governo do PT, que passou por uma lawfare. A lawfare em cima do Lula e da Dilma são parte da guerra híbrida, mas a guerra híbrida está num contexto maior. A gente tem que lembrar que é um ataque ao Brasil, a soberania popular e nacional. Então a guerra híbrida, ela atinge tudo isso. E devido ao discurso de todos os grupos temos que defender o nosso lado em oposição ao outro lado, e no Brasil ficar esse choque de grupos que não estavam informados sobre a geopolítica, que não estavam informados sobre a manipulação de organizações no Brasil, que não estavam informados por interesses dessas corporações e da plutocracia global, esse 1% que quer mandar no mundo. Eles ficaram numa briga interna, não vendo, enquanto isso, que o Brasil estava levando essa goleada do 7-1 diariamente. Então, a partir do momento que a gente começar a promover mais estudos, eu já propus que os nossos dados sejam divididos com mais pesquisadores acadêmicos, ativistas interessados, tem muito material por indexar, por cruzar. Se a gente criar frentes pela soberania popular, se as pessoas se debruçarem em quem é o verdadeiro inimigo que está atingindo todos os partidos e o interesse nacional, que é esse combate da guerra híbrida. Se as pessoas se debruçarem sobre isso, existe chance, sim, dos movimentos sociais, sindicais, partidários, sem partido, não importa, de esquerda e de direita, porque tem organizações de direita que, quando souberem do que se trata esse plano de destruição do Brasil, eles vão perceber que a briga é inútil, que tem certas brigas que é o problema da eleição. Essa existe. Uma disputa é legítima na democracia, que os grupos defendam suas agendas. Então, eles vão disputar as eleições e vão ver qual bloco vai ficar no poder. Isso é legítimo. Mas, atrás disso, o grande inimigo, que são essas organizações no Brasil, financiadas pelo exterior, que tem uma agenda contrária ao interesse nacional, esses são os verdadeiros mandantes. São esses que financiam no Congresso o desmonte de direitos. São esses que financiam organizações para pressão em cima do Congresso, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. Identificando a agenda deles nos Estados Unidos, com a indústria das armas, com o agronegócio, com a questão do petróleo, com setores de educação, ou com desmonte de setores de educação, ou com empresas, grandes organizações que são especializadas em museus, em empresas presídio, que eles querem implantar esse sistema também no Brasil, né? Tudo isso leva
a identificação de quem é o inimigo. Então as pessoas precisam saber quem é o inimigo, qual é a agenda política desse inimigo e como ela está sendo manipulada diariamente. Aí as pessoas vão ter uma chance de se organizar e ir para cima em cada ato dessas pessoas, enfrentar e disputar a agenda. Em cada manipulação em comissões de Constituição e Justiça ou de Educação, ou na Câmara de Vereadores do município, dirigirem os movimentos, se articularem e mandarem pessoas para lá para combaterem nesses dias. Se elas começarem a combater diariamente esse desmonte do interesse nacional, a população vai ter chances de, junto com os movimentos sociais interessados e os partidos progressistas interessados no que eu estou falando aqui, combaterem o verdadeiro inimigo, para além das brigas eleitorais, para além da polarização no Brasil, que ela é legítima. Todo mundo tem aí o seu direito de disputar o poder pela direção nacional. Mas o combate diário dessa agenda, que ela que é financiada para destruir com o psicológico do brasileiro, com a economia do brasileiro, com a capacidade de renda, e tornar o Brasil um país colonial de novo, que vai servir apenas para mão de obra barata e vender commodities barato para o exterior, ou seja, um país desindustrializado, um país sem educação, um país sem capacidade tecnológica e científica, tudo isso que a olhos vistos está sendo desmontado na agenda nacional. Quem não vê isso que eu estou falando? É diário o desmonte e o ataque a todas essas questões que eu estou falando. Então, na medida em que as pessoas identificarem isso, existe chance, sim, das pessoas combaterem a guerra híbrida. A primeira questão é estudar o que é a guerra híbrida, quem são os atores atrás disso e qual é a agenda política atrás disso e quem lucra com tudo isso que está acontecendo contra o Brasil. Porque estão lucrando alto. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o cientista político, pesquisador e escritor Manuel J. de Souza Neto. Manuel, muito obrigado por ter vindo aqui ao Duplo Expresso. As portas estão abertas. Muito obrigado, Wellington, muito obrigado, Rômulo, muito obrigado à audiência do Duplo Expresso. Espero poder contribuir com esse debate, trazendo informações, documentos e, de alguma maneira, me disponibilizar para que as pessoas que queiram discutir sobre uma frente nacional de combate à guerra híbrida, que assola o Brasil, eu me coloco à disposição com quem quiser debater isso, e também com outros grupos de pesquisa no campo de economia, ciência política, direito. Eu estou à disposição de quem quiser debater sobre isso, visando aí o interesse nacional. E, como eu sou pesquisador, claro, a pesquisa acadêmica em si também é uma maneira de contribuir, porque nós podemos escrever e trazer informações que vão ajudar a imprensa, que vão ajudar ativistas políticos a compreender melhor os fenômenos. Eu estou aqui para isso, nessa condição, inclusive, não me envolvendo diretamente com a mobilização ou com partidos, para que eu possa ter isenção crítica de trazer informações que interessem para a população. Mas eu deixo claro, assim como vocês, eu também tenho posição. A minha posição é popular. Então, não é porque eu me digo agora neutro e crítico e como cientista político estudando, que esse estudo não tem um lado. Eu estou trazendo isso visando a mesma coisa que vocês. Me posicionar em prol da população, porque a gente precisa trabalhar para salvar, diante do estrago que fizeram no Brasil, para o Brasil não ser destruído. A gente precisa informar as pessoas da mesma maneira que vocês têm feito aí diariamente com o Duplo Expresso. Eu agradeço a oportunidade. O prazer foi todo nosso. Rômulo, muito obrigado também por participar aqui dessa entrevista. Wellington, para a gente terminar sempre nessa veia aí que você falou de dar um conselho prático para quem está nos assistindo em tempos de guerra híbrida, de cyberguerra. E o que isso tem a ver com guerra híbrida? Porque a gente fala aqui, a gente tem que sempre levar em mente, a NSA, ela consegue sem muita dificuldade hackear qualquer computador no mundo e ativar remotamente a câmera e o microfone e registrar. Então, todos nós estamos nos autogrampeando junto com a NSA quando a gente coloca no nosso quarto, na nossa sala, um computador com câmera e com microfone. E aí você pensa, isso é conversa de teórico da conspiração, de paranoico. Bom,
Se é conversa de paranoico, de teórico da conspiração, eles estão na companhia de um dos homens mais ricos do mundo, que entende tudo de informática, que é o Mark Zuckerberg. Porque tempos atrás ele foi fazer uma selfie no escritório dele, nesse artigo tem a foto registrando isso, e ao fundo se vê que no computador de uso pessoal dele tem uma fita adesiva tampando a câmera e uma outra fita isolante tampando o microfone. Então, como a gente aqui quer dar conselhos práticos, se você não está usando a sua câmera para conversar com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada, pega assim um papelzinho, eu faço isso aqui direto, coloca assim aqui em cima, ó, já resolve, ninguém te vê mais. Então, isso já resolve. Esse é o meu conselho prático de hoje para como enfrentar a guerra híbrida. Mas na próxima vez a gente volta com outros, né, Wellington? É isso aí. Muito obrigado, Rômulo. Mais uma vez, muito obrigado, Manuel. Eu sou o Wellington Calazans e o Duplo Expresso volta com novas entrevistas especiais e também com os programas que apresentamos ao vivo diariamente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.